Menos de 5 horas. Este foi o tempo da detenção dos menores acusados de incendiar um ônibus no sul do estado. Eles teriam confessado o crime à polícia, mas a justiça negou o pedido de internação alegando falta de provas. Os suspeitos apresentavam várias queimaduras pelo corpo. Diretor de trânsito de Jaraguá do Sul foi detido por suspeita de embriaguez ao volante. Ele não fez o teste do bafômetro, mas mesmo assim foi conduzido à delegacia. Outra tragédia na construção civil. Em menos de 24 horas, 2 acidentes com morte foram registrados em Santa Catarina. E ainda, de olho na Páscoa, a Metro inicia a fiscalização para verificar se o peso dos chocolates é o mesmo colocado na embalagem. E no futebol, as informações de Joinville e Figueirense que jogam pela Copa do Brasil. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. No sul do estado, a Polícia Civil identificou os autores de um dos atentados na região. 3 dos acusados são menores e já foram liberados. Eles ficaram menos de 5 horas na delegacia. 4 jovens foram identificados pela Divisão de Investigações Criminais de Criciúma como autores de um dos atentados registrados no município na última semana. 3 deles, menores, 2 com 16 e 1 com 14 anos, apresentavam ainda queimaduras nas pernas e braços. Na delegacia, eles assumiram a autoria do incêndio. Mesmo assim, o Ministério Público entendeu que não havia provas suficientes no inquérito policial para solicitar a internação dos jovens. Que pese as provas produzidas pela polícia, 2 menores estavam com as pernas e os braços queimados, confirmando realmente que eles participaram do ato. A confissão dos 3, nós não conseguimos interná-los no casebre local. Eles acabaram sendo liberados por determinação judicial e tiveram que serem postos. Não foi localizado pela polícia e continua foragido. Em depoimento, os jovens negaram que a ordem teria partido de dentro do presídio Santa Augusta, que registrou uma rebelião na última sexta-feira. Apesar deles alegarem que agiram por conta própria, mas não havia sentido aí 3 rapazes de 16 e 14 anos, mais um de 18 anos, botarem fogo num ônibus se não tivesse um motivo maior, que nós acreditamos que era esse, uma determinação oriunda dos presídios locais. 114 detentos foram transferidos do presídio para a Penitenciária Sul, também em Criciúma. A medida foi tomada para garantir a reforma da galeria em que estavam durante a rebelião e que foi a mais danificada. Em todo o estado, 9 veículos já foram queimados desde a semana passada. O último caso foi registrado hoje. Um carro foi incendiado na última madrugada, desta vez no Vale do Itajaí, em Indaial. A polícia investiga se existe alguma relação com os outros atentados registrados em Santa Catarina na última semana, ou se foi apenas um ato isolado de vandalismo. O diretor de Trânsito e Transporte de Jaraguá do Sul foi detido por suspeita de embriaguez ao volante. Ele não fez o teste do bafômetro, mas foi conduzido à delegacia. O coronel da reserva da Polícia Militar, Rogério Luiz Kumelin, que ocupa o cargo de diretor de Trânsito e Transporte de Jaraguá do Sul, foi detido nessa rua no bairro Jaraguá Esquerdo. Ele dirigia o carro particular por volta das 8h15 da noite, quando foi abordado por uma guarnição da PM. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais fizeram auto de constatação de embriaguez e o encaminharam à delegacia da comarca. O delegado de plantão fez o auto de prisão em flagrante. O diretor de trânsito pagou fiança de 5 salários mínimos, cerca de R$ 3.600, e foi liberado para responder em liberdade. Por telefone, nossa equipe conversou com o coronel da reserva da Polícia Militar, que preferiu não gravar entrevista. Ele afirmou que não estava embriagado e que não confia nos policiais que o abordaram e que já foram subordinados a ele. Kumelin também declarou que vai tomar as medidas cabíveis para que o caso fique esclarecido. Hoje, ele cumpriu a agenda normal na Diretoria de Trânsito e Transporte de Jaraguá do Sul. O Poder Executivo do município analisa o caso e vai aguardar a conclusão do inquérito policial e do processo. Temos conhecimento do caso e vamos aguardar a conclusão do inquérito policial aí para tomar uma decisão e para passar uma posição final da Prefeitura, do gabinete do prefeito. Até então ele continua no cargo? Por enquanto continua no cargo. Vamos aguardar para avaliar melhor a situação para depois dar o parecer final.
Um bebê de 3 meses sofreu vários arranhões na cabeça numa creche particular de Itajaí. O caso está sendo investigado pela polícia, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público. Esta assistente operacional pensava que os R$500 pagos para deixar a filha na creche seriam o suficiente para garantir a segurança da menina de apenas 3 meses. Um incidente na tarde de segunda-feira deixou a mulher revoltada. Quando ela foi buscar a filha na escola, que fica no bairro Cordeiros, em Itajaí, encontrou a criança com marcas de arranhões por toda a cabeça e até dentro das orelhas. Quando eu vi, minha filha estava cheia de sangue, com cortes profundos. Estava lá, né, alegre, porque minha filha é muito calma, bem boazinha. Eu entrei em estado de choque. Com o procedimento das mães é avançar na pessoa que fez isso. Eu e meu esposo ficamos em choque. A versão dada pela escola à mãe foi de que uma criança de 1 ano teria entrado no berçário no momento do intervalo da professora e arranhado a colega. Aqui na creche, ninguém quis falar sobre o assunto. A mãe da criança agredida disse que entrou na escola apenas uma vez. Nos demais dias, era obrigada a deixar e a buscar a filha aqui no portão. Também a mãe vai ser encaminhada para o CREAS, que é um órgão da prefeitura, que lida com técnicos para poder, né, ver o emocional dessa família, ver como essa família está lidando com a agressão. O caso será levado à Polícia Civil e ao Ministério Público. A mãe da criança agora busca uma vaga nas creches municipais de Itajaí. Onde é que estava, professora? Não escutaram a barbaridade que fizeram com minha filha? O choro, o quanto que ela não chorou? Ela tem 3 meses. Ela podia ter 2, ela podia ter 1. Hoje aconteceu com a minha e com as outras amanhã. E um operário morreu hoje depois de cair do 4º andar de um prédio em Balneário Camboriú. É o 2º caso de morte por acidente de trabalho só nesta semana no estado. O acidente ocorreu às 11h30 da manhã. O homem tinha 45 anos e estava desmontando uma plataforma no 4º andar quando houve a queda. De acordo com informações dos bombeiros, o operário usava todos os equipamentos de segurança necessários, mas não engatou o cinto na roupa. Ele morreu na hora. Este é o 2º caso de acidente de trabalho com morte registrado no estado nesta semana. Ontem, em Tubarão, um trabalhador morreu e outro ficou gravemente ferido depois que o andaime onde eles estavam acabou tocando a rede de alta tensão. Com a força da descarga elétrica, um deles morreu na hora, já o outro foi encaminhado ao hospital em estado grave. E desde o início da manhã, integrantes que ocuparam um terreno na SC-401 no norte da ilha estão bloqueando a rodovia. Os integrantes do acampamento Amarildo de Souza reivindicam uma ação favorável à ocupação por parte do governo do estado. Um termo de reintegração de posse já foi expedido pela Justiça. As famílias têm ordem de deixar o terreno até o dia 15 deste mês. A gente está protestando aqui para que nos dê uma resposta. O governador, ele não quer deixar a gente ficar aqui. É dele que a gente depende. Então a gente está querendo que ele dê essa ordem contra o despejo. A gente não quer ser despejado daqui, por isso que a gente está reivindicando aqui. O bloqueio da SC-401 gerou filas e irritou os motoristas. De acordo com os ocupantes do terreno, novas interdições devem acontecer, até que o governo do estado se manifeste sobre o caso. E os professores do estado protestaram hoje à tarde no centro da capital. Eles pedem mais atenção do poder público com as escolas da Grande Florianópolis. Uma exposição de fotos foi montada para mostrar à população a situação precária de algumas escolas da região. Eles reivindicam principalmente melhorias nas estruturas dos estabelecimentos. Com cartazes e faixas, a categoria pede também a criação do piso salarial. E a seguir, presa a quadrilha que roubava carros no norte do estado. Já ainda a extração de berbigão na capital, a aplicação dos recursos liberados pelo governo federal foi discutida hoje à tarde. É um instante só, a gente já volta. A Polícia Civil desmantelou uma quadrilha de furto e roubo de veículos em Joinville. A operação foi comandada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Florianópolis.
Às 6 horas da manhã, policiais civis começaram a cumprir os mandados de prisão contra a quadrilha de furto e roubo de veículos. A investigação teve início há cerca de 2 meses, depois da apreensão de um caminhão na Grande Florianópolis. Essa investigação deu início com a apreensão de um caminhão na região de Tijucas, né, aqui em Santa Catarina, e através da apreensão daquele veículo nós começamos a investigar o esquema que foi desmantelado na data de hoje. 40 policiais da DEIC, DIC e do Grupo de Diligências Especiais de Joinville participaram da operação. 7 mandados de prisão foram cumpridos pela manhã. 6 homens e uma mulher foram presos. Na casa de um dos suspeitos, a polícia também encontrou drogas, cilindro de gás e maçarico. De acordo com as investigações, a quadrilha agia na região norte de Santa Catarina. A organização estava concentrada aqui em Joinville, mas também tinha uma ramificação em Blumenau, no Vale de Itajaí. O destino dos carros e caminhões roubados era o abastecimento do mercado clandestino de peças e a clonagem de veículos. Os veículos pequenos, automóveis, eram normalmente destinados a desmanches, eram picados e encaminhados a desmanche. Enquanto os caminhões, provavelmente clonados, né, tinham destino à clonagem para rodar aí em outra região do nosso estado. Os vereadores da capital discutiram hoje à tarde a extração de berbigão. Os produtores receberam um incentivo do governo federal no final do ano passado e agora a prefeitura estuda como aplicar esses recursos. A audiência pública foi proposta pelo vereador Celso Sandrini. Os produtores de berbigão devem receber R$600 mil do governo federal. O vereador Vanderlei Farias foi o autor do projeto que garantiu o repasse, através do Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém outros 11 convênios de incentivo à economia solidária no Estado. Qualquer grupo, na verdade, né, que hoje, através da produção, consiga gerar renda, vai beneficiar a qualidade de vida dos trabalhadores, a melhoria do meio ambiente e também da própria local, né, a melhoria local. O convênio deve beneficiar cerca de 260 famílias que vivem da coleta de berbigão nos bairros Tapera e aqui na costeira do Pirajubaé. A intenção do convênio é profissionalizar a atividade, acabando, por exemplo, com a figura do atravessador. Para o secretário da Pesca de Florianópolis, agora vai ser possível ampliar a atividade e até certificar o produto, já que a prefeitura acompanha cada etapa do projeto, que prevê a modernização dos locais e a liberação do dinheiro. Capacitá-los também e dar equipamentos, barcos, balsa, um caminhão para que ele possa estar se deslocando para fazer a comercialização. E nós queremos também, um gesto, né, dos maricultores, unir a atividade, né? Já para a presidente da Cooper Floripa, cooperativa de maricultores da capital, a perspectiva é favorável. O setor já recebeu recursos no passado e vem crescendo. Uma parceria com os berbigoeiros poderia ampliar este mercado, que vende para todo o país. Nós temos mercados, nós temos um produto bom, só precisamos nos organizar para poder colocar no mercado um produto com selo de qualidade. E a seguir, falta de recursos. Atendimento em hospital na Serra podem ser suspensos. E no futebol, o Chapecoense avança na Copa do Brasil e daqui a pouco mais 2 times catarinenses entram em campo. Nós voltamos já. O movimento fraco durante as madrugadas fez com que as farmácias de Joaçaba optassem pela mudança de horário, mas a medida não agradou quem estava acostumado com o plantão. Joaçaba possui hoje 10 farmácias que, através de escala, fazem plantão das 8 da noite às 7 horas da manhã do dia seguinte. Porém, esta realidade vai mudar a partir da próxima quinta-feira, quando os estabelecimentos passarão a atender apenas até a meia-noite. A medida desagradou quem estava acostumado com o serviço. Essa pessoa está precisando de medicamento, até outro dia vai ter que voltar para a emergência. Então, sai de lá e vai comprar o remédio aonde? A decisão foi tomada depois de reunião entre o Sindicato das Farmácias, Hospital Universitário Santa Terezinha e Secretaria da Saúde. E vem ao encontro a uma nova metodologia de atendimento aplicada no hospital, onde durante a madrugada são atendidos apenas casos de urgência e emergência, principalmente com risco de morte. Segundo o presidente do sindicato,
Há ainda o atendimento ambulatorial no posto central, onde até às 11 horas da noite a população é atendida e medicada, diminuindo a demanda de pacientes à procura de remédios. O balanço que é feito por todas as farmácias é que elas estão vendendo na faixa de 10 a 30 reais. Então se torna totalmente inviável você ter um farmacêutico e mais um atendente de farmácia pagando horas extras, né, que são 100%, todo um mês inteiro. O sistema com o novo horário acontecerá em caráter experimental de 3 meses, podendo ser alterado após nova avaliação. E na Serra Catarinense, o hospital do município de Bom Retiro corre o risco de parar totalmente com os atendimentos. A unidade está mantendo em funcionamento apenas o setor de urgência e emergência. Isso devido à falta de medicamentos. O Hospital Nossa Senhora das Graças é o único no município de Bom Retiro, cidade com pouco mais de 9.000 habitantes. Aqui eram feitos serviços ambulatoriais, cirurgias e atendimento de urgência e emergência à comunidade. Serviços esses que estão praticamente suspensos. A unidade não está fazendo novas internações e o setor de emergência só ficará em funcionamento enquanto houver medicamento no estoque. Já estão acabando, né? Nós não temos dinheiro para comprar novos medicamentos. Mesmo com mais de 30 leitos vagos, o hospital está funcionando apenas com 20% de sua estrutura. Segundo o administrador, a unidade é filantrópica e é mantida com uma verba repassada da prefeitura mensalmente e com o valor das internações repassadas pelo SUS, que não estão sendo suficiente para custear as dívidas, que ultrapassam os R$43 mil. Esse valor é muito pequeno, é um valor de R$33 mil, que é para o pagamento dos médicos. O saldo restante é para o custeio e a manutenção do hospital. Só que este saldo restante está sendo pouco. A situação preocupa os moradores que precisam do atendimento, já que com o fechamento eles teriam que se deslocar para Florianópolis ou Lages, que ficam distante mais de 90 quilômetros do local. Dona Zumira tem problema no pulmão e precisa toda semana ir até a unidade hospitalar para receber atendimento. Se fechar, nós morremos. Porque, olha, é tudo aqui para nós esse hospital. Segundo o prefeito, o município cumpre com sua função determinada em lei, repassando todo mês R$33 mil para manter em funcionamento os serviços de urgência e emergência. Ainda segundo ele, faz repasses extras à unidade sempre que possível. Para resolver esse impasse hoje, é só mesmo recurso, né? E o município não tem esse recurso para disponibilizar, além disso que já tem o convênio com o hospital. Uma reunião entre diretoria e órgãos públicos deve acontecer ainda nesta semana para tentar uma solução para o problema. Um temporal destelhou casas em Lages, na Serra Catarinense. A Defesa Civil está fazendo um levantamento dos prejuízos. Cerca de 50 famílias foram atingidas pela chuva registrada na região serrana nessa madrugada. A residência de Dona Maria foi uma das mais danificadas. Dentro da casa, tudo ficou molhado. Um vento bem forte, bem forte. Bem forte que ia levantando as coisas para cima. Algumas casas como esta tiveram a estrutura comprometida pelo temporal. A Defesa Civil ainda está fazendo um levantamento do prejuízo. Não tivemos registro de vítimas, de perda, né, de problemas com pessoas, né, de vidas humanas, e sim de patrimônios, né, de residências que foram atingidas. Então o problema é perda de material. Né? E vem mais chuva por aí. A quinta-feira vai ter pancadas isoladas do oeste ao litoral. Isso se deve a um sistema de baixa pressão que se forma no Rio Grande do Sul. A temperatura mínima deve ficar em 14 graus na Serra e a máxima em 28 no litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Na região oeste, Grande Florianópolis e Sul, máxima de 25 graus. E no Vale do Itajaí, mínima de 21 e máxima de 27 graus. E agora vamos de futebol. Pela Copa do Brasil, a Chapecoense venceu ontem à noite o Rio Branco do Acre por 2-0 e se classificou para a fase seguinte. E daqui a pouco os dois finalistas do Catarinense também entram em campo. O Joinville estreia na Copa do Brasil daqui a pouco, às 7h30. A partida é contra o Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. O técnico Emerson Maria escalou uma equipe mista. 8 jogadores foram poupados por causa da final do Catarinense no próximo domingo. Mas Edgar Júnior, Jael e o polêmico Wellington Saci estão escalados. O Jack precisa vencer por uma diferença de 2 gols para evitar o jogo de volta. O Figueirense também entra em campo com uma equipe modificada.
Vinícius Eutrópio deixa de fora os principais atletas, mas alguns deles vão ficar no banco e podem entrar no decorrer da partida. No primeiro jogo, no Acre, o Figueira empatou com o Plácido de Castro em 0-0. Agora, no Orlando Scarpelli, uma vitória simples garante o alvinegro na próxima fase da competição. Eu acho que é importante a gente jogar bem, eu acho que é importante a gente vencer bem, para que a gente possa manter, né, esse astral alto, esse pensamento positivo. E a seguir, Chapecó como destaque na criação de empregos em Santa Catarina. E ainda em Metro fiscaliza produtos que estão sendo vendidos para a Páscoa. Mais uma decisão em torno do plano diretor da capital. O juiz federal Marcelo Cras Borges negou o pedido da prefeitura para rever a sentença que determinava a realização de 13 novas audiências públicas. Com a decisão, a prefeitura volta a ter um prazo de 30 dias para realizar as audiências distritais antes de remeter novamente o plano diretor à Câmara de Vereadores, mas pode pedir prorrogação do prazo. Oeste catarinense é destaque na criação de empregos em Santa Catarina. Apesar de não ter sido a cidade que mais gerou vagas, foi a que apresentou o maior crescimento se comparado a anos anteriores. O Oeste catarinense gerou em fevereiro 22.628 novas vagas de trabalho. Os números são da pesquisa do Observatório Socioeconômico da Mesorregião Oeste de Santa Catarina, do curso de Ciências Econômicas da UNO Chapecó. Chapecó apresentou em fevereiro um aumento de 70,67% na criação de novos postos de trabalho. Esse percentual é em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 971 pessoas foram empregadas em fevereiro na cidade de Chapecó. Em comparação com outras cidades do estado, o município ficou na 5ª colocação, atrás de Joinville, que teve 3.310 novos postos, Blumenau com 3.008 vagas, Jaraguá do Sul com 1.618 vagas e Florianópolis com 1.410. Porém, em termos de crescimento no número de oportunidades, Chapecó supera as outras regiões do estado. Santa Catarina, como está desenvolvendo muita parte do agronegócio, sobretudo Chapecó e Videiras, tem elevado bastante o número de empregos. Isso, sobretudo, agora no mês de fevereiro. Os destaques positivos em termos de geração de emprego no Oeste, além de Chapecó, foram Videira, Concórdia, Caçador e Freiburgo. Já como destaque negativo estão os municípios de Lebon Regis, que perdeu 167 postos, Rio das Antas, 72, e Jupiá, que apresentou a perda de 20 postos de trabalho. Frederico aponta os principais setores que têm gerado emprego no Oeste. Comércio, esse setor e sobretudo o setor agroindustrial, né? Isso tem feito com que bastante empresas tenham buscado contratar mais pessoas, sobretudo em relação ao reemprego, né? Nelide Menezes foi ao balcão de empregos em busca de uma oportunidade. Ela saiu satisfeita com algumas recomendações. Eu acho que tá fácil. Procurei como confeiteira, atendente, recepcionista. Quem quer trabalhar tem. Operação Páscoa, o Inmetro começou a fiscalizar o peso dos chocolates que estão sendo vendidos em Santa Catarina. Clair foi até o supermercado comprar ovos de Páscoa para a neta. A dona de casa escolheu pela marca e nem pensou em conferir o peso do chocolate. Eu acho que está sempre correto. É a confiança que a gente tem, né? Para garantir que o consumidor não seja enganado, no período da Páscoa, a operação do Inmetro está visitando os supermercados para fiscalizar os produtos. A fiscalização confere o peso descrito na embalagem com o da balança. Se algum número apontar uma irregularidade, o produto é levado ao laboratório do Inmetro para análise. É importante a gente verificar o que está descrito na embalagem, né? Se na embalagem consta 196 gramas, então a gente retira toda a embalagem, o papel, o plástico, e dentro desse produto tem que ter as 196 gramas de chocolate. A fabricante é multada quando for comprovada a irregularidade. No ano passado, em todo o estado, mais de 2.000 produtos à base de chocolate foram encaminhados ao laboratório. Em quase 30% deles, o peso que constava na embalagem era maior que o do produto. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente.
onde o movimento é bastante intenso e lento nos dois sentidos. Na Via Expressa, BR-282, lentidão para quem se dirige à BR-101. Em Florianópolis faz 25 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.